as pessoas estão sempre terceirizando a culpa. Deu errado. Quem foi? Foi meu pai, foi minha mãe, foi meu funcionário, foi meu fornecedor, foi um amigo. E ainda estão procurando um consultor, um mentor, alguém que faça a ele. Ao invés de ele fazer, não, eu vou cuidar da minha família, eu sou o sacerdote. Hoje vamos falar que a primeira missão do homem dada por Deus não foi construir templos, não foi criar religiões, não foi acumular riquezas, foi governar. Desde o princípio, Deus confiou ao homem uma responsabilidade, governar. E para isso, eu trouxe aqui uma pessoa, amigo, irmão, companheiro de jornada, Alexandre Balbo. Que alegria e que prazer ter aqui conosco, a gente poder bater esse papo e falar um pouquinho sobre governar a serviço do rei. E Balbo, eu queria já, logo de início, te fazer uma pergunta. Existe uma diferença entre governar para si mesmo e governar para o rei? Sim, claro. Eu entendo que governar para o rei é como o próprio Salomão. Ele pediu sabedoria a Deus para governar para o rei. Por quê? Ele queria governar para o povo. Então ali Salomão deixa claro por que Deus se agradou da pergunta de Salomão, né? Por que ele queria sabedoria? Porque ele queria, na verdade, ele era uma criança, ele era jovem, não sabia, e Davi deixou um povo grande. Então o coração de Salomão, ele queria governar não para ele queria governar para o povo. É um princípio da generosidade e é um princípio também da mordomia. Você cuidar daquilo que Deus confiou a você. Então eu entendo que quando você quer governar para ajudar o próximo, aí Deus está com você. Agora, quando você quer governar para benefício próprio, aí talvez entre o egoísmo e talvez Deus não se agrade, como se agradou no caso de Salomão. E interessante que depois que eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a ter uma visão de que governar, eu acho que é muito mais do que uma opção, né? Eu acho que quando a gente vai falar bastante sobre isso hoje, mas quando a gente vem para a igreja, a gente aprende muitas coisas e a gente não entende o quão importante é a gente entender sobre esse tema e falar. E eu coloco que governar, ele passa a ser muito mais do que uma opção, mas até mesmo uma missão de vida, né? Perfeito. Uma responsabilidade que Deus coloca, atribui a todos nós, né? Porque Deus te deu talentos. Talento para você usar para o bem do povo, para o bem do próximo. Quando a pessoa entende isso, aí você toca outro princípio, que é a fidelidade de Deus. Você está fazendo aquilo que Deus te confiou, o melhor aquilo que Deus te confiou. Eu coloco aqui que em Gênesis 28, a gente ia ler isso, acabou dando um rosco aqui. Mas assim, eu domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, isso foi uma ordem que Deus deu a Adão, de certa forma, logo no início da criação. E eu coloquei assim, eu estava escrevendo essa mensagem, essa passagem aqui, e engraçado que quando Deus criou Adão, ele colocou Adão num paraíso, né? Ou seja, um paraíso a gente tem que é um lugar de delícias, né? De maravilhas, de tudo maravilhoso, tudo gostoso, né? Não tem responsabilidade logo quando você pensa em paraíso, né? Mas existe sim uma posição que Deus impôs sobre Adão naquele momento. Olha, você não vai ficar aqui deitando na rede. Eu não fiz uma rede nas árvores aqui para você ficar sossegadinho, não. Você vai plantar, você vai cultivar, você vai cuidar disso que, de certa forma, eu te entrego. Ou seja, Deus deu essa responsabilidade a Adão logo no início da criação. Perfeito. Mas repare que a responsabilidade de Adão, que Deus deixou a Adão, ele não podia comer do fruto. Mas Deus não poderia colocar uma cerca em volta do fruto? Ou não poderia colocar a árvore do bem e do mal no meio do jardim, colocar um monte de feras em volta? Ou seja, a responsabilidade de Adão era o autocontrole. Ele não poderia comer daquele fruto. Então, antes mesmo de nós governarmos, nós temos que controlar o nosso autogoverno, a nossa pessoa, os nossos impulsos, os nossos corações, que está ligado com o tema que você fala, sobre a riqueza, sobre a prosperidade. Então, o autocontrole está ligado à prosperidade, à riqueza. É o que eu entendo
que é talvez o princípio central para a pessoa adquirir riqueza. Quando a gente fala de finanças, riqueza de saúde, se você comer tudo que você quer, você não vai ter saúde. Se você falar o que você quiser para o próximo, você não terá amigos. Se você fizer o que você quiser com a sua família, você também não terá. Então, esse princípio do autocontrole e do domínio está ligado à governança. É lado a lado. Então, nós temos que cumprir aquele chamado, o nosso propósito, dentro da palavra de Deus. Quando nós nos alinhamos com os sonhos de Deus, com os mandamentos, fundamentos, princípios de Deus, aí nós estamos, na verdade, governando. Ou seja, logo no início da humanidade, a gente começa já a entender a escola de liderança que Deus começa a nos trazer, né? O entendimento de que, primeiramente, o homem estava ali para cuidar, para fazer com que aquilo que foi entregue nas mãos dele não simplesmente ficasse ali como um quadro, né? Não, existe sim uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, esse autocontrole que se precisava ser vivido, né? Para que realmente aquilo que estava nas suas mãos, estava entregue nas suas mãos, pudesse fazer sentido na sua vida. Né? E nós vemos que mais à frente, o que acontece com os filhos de Adão? Ele acaba perdendo um filho porque ele não estava controlando, cuidando do filho. Os filhos foram ofertar e aonde estava Adão? Ou seja, Adão foi omisso, né? Eu costumo falar, às vezes brincando, vacilão do Adão. Adão vacilou e acabou prejudicando todos nós. E aí é algo que acontece, né, na vida de todo e qualquer empresário, de todo e qualquer ser humano. Como nós estamos trazendo aqui esse tema à luz da riqueza e a prosperidade à luz da palavra de Deus, com base em princípios, eu sempre digo o seguinte, que o dinheiro, a casa boa, o carro bom, a sua posição, ela é uma consequência, de certa forma, de tudo aquilo que nós fazemos, né? Então, ou seja, houve um deslize da parte de um homem, que foi Adão, né? No momento em que foi entregue na mão dele uma responsabilidade, houve, né? E esse deslize, óbvio, tudo na vida de cada um de nós existe consequências, né? E a gente não para entender que aquilo que foi nos entregue existe uma responsabilidade, existem obrigações, e eu coloco aqui, ó, onde será que, de certa forma, existe esse momento em que a gente olha para tudo aquilo que a gente está praticando? E você me falou hoje de manhã, quando você me ligou, existe muitas das vezes um certo descuido por parte do ser humano com aquilo que ele precisa fazer, né? Ele olha para as suas responsabilidades, ele olha para tudo aquilo que ele precisa fazer, ele encontra alguém que possa assumir a responsabilidade dele no lugar dele, né? E isso foi uma coisa que você comentou hoje quando você me ligou. Perfeito. É porque o que eu sinto, as pessoas estão sempre terceirizando a culpa. Deu errado. Quem foi? Foi meu pai, foi minha mãe, foi meu funcionário, foi meu fornecedor, foi um amigo. E ainda estão procurando um consultor, um mentor, alguém que faça a ele. Ao invés de ele fazer, não, eu vou cuidar da minha família, eu sou o sacerdote, eu vou pegar um mentor e aprender, eu vou pegar um consultor e entender, e depois eu vou praticar isso na minha família, eu vou cuidar, que era o que Adão deveria ter feito. Mas nós estamos sempre procurando alguém que venha nos ensinar e faça também. É aí que está o grande problema. Não só na família, como também quando nós falamos de finanças. As pessoas não querem só aprender, elas querem um sistema, uma planilha, algo uma forma pronta, né? Que faça, né? Ela entenda que aquilo vai ser benéfico, mas a planilha faça para ela. E não tem como, porque nós temos que controlar nossas finanças, nós temos que controlar a nossa família, nós temos que controlar os nossos desejos de quem nós vamos andar, o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer. Isso cabe a nós. Ou seja, é uma postura de, primeiramente, eu preciso aprender para depois governar, de certa forma, né? Sim. Como é que eu posso governar, como é que eu posso gerir, como é que eu posso administrar uma empresa, uma família, uma estrutura, se antes, de certa maneira, eu não passei pelo processo do aprendizado, do conhecimento, quando a gente olha para um agricultor e a gente vê ele lançar semente, né? Eu sempre digo isso, existe o processo do cultivar, né? O que é o cultivar? É você cuidar daquilo que foi plantado, daquilo que foi semeado,
para que o mato não venha tomar, para que, de certa forma, aquela planta possa crescer e realmente ter o fruto que ele espera daquela planta, né? E às vezes existe esse processo da gente não entender que tudo na vida da gente é um processo contínuo de cultivar aquilo que foi entregue a nós, né, Romualdo? Perfeito. E a responsabilidade, que nem você comentou, do fazendeiro cuidar. E o fazendeiro normalmente quer um funcionário que vem e cuida. E aí isso acaba passando... Transfere a responsabilidade. É, a autorresponsabilidade. Então eu sinto que há uma confusão no meio cristão quando você fala de princípios bíblicos, os fundamentos, aquilo que Deus nos ordenou e o que realmente nós estamos fazendo. Eu acho que o pessoal... o conhecimento hoje, ele está disponível no YouTube, na internet, tem muita gente hoje, é muito acessível para você estudar. Mas o problema é quem vai fazer. Então eu acho que o que falta um pouquinho é o pessoal entender que nós devemos aprender, sim, mas nós devemos fazer, nós devemos cuidar, né? Quando você pega na vida de José, né? José foi frustrado, vendido, né? Tentado, depois jogado na prisão, mas em nenhum momento ele terceirizou a culpa para os irmãos. Em nenhum momento. Aquilo, na verdade, ele entendeu que era um plano de Deus, era um treinamento de Deus na vida dele, para que ao futuro ele pudesse governar, que é o tema que você começou. Então, para que ele tivesse um governo próspero, fiel, robusto, ele teve que passar por tudo isso. Em nenhum momento ele jogou a culpa para o pai que não cuidou, para os irmãos que tiveram inveja, ou porque os irmãos não tiveram discernimento dos sonhos. Não, ele entendeu que aquilo era um plano de Deus. E eu acho que é isso que falta com o pessoal cristão, né? Com as pessoas, os cristãos. Agir com responsabilidade com aquilo que foi entregue, né? E confunde, acha que Deus tem que fazer. Deus já fez a parte dele. Nós já nascemos prósperos, perfeitos, temos de tudo. Agora nós temos que administrar como Adão. Administrar o jardim que Deus confiou a todos nós. E normalmente nessa hora de governar, nós já entendemos que não, eu vou trazer alguém que governe, que faça por nós. Normalmente na família é sua mãe, o seu pai, ou a sua esposa, ou às vezes tem caso até de filho governando o pai. Na empresa você está sempre à busca de uma pessoa mais inteligente que você, melhor não, eu vou pagar bem, vou colocar, ele vai fazer. E não é assim, nós temos que fazer. Então eu acho que a autorresponsabilidade, ela é muito séria no governo. Porque quando nós pegamos grandes empresas, vai chegar um momento que você vai precisar, sim, de pessoas que vai estar governando ao seu lado. Mas normalmente a pessoa, o fundador, o patriarca, ele vai estar no conselho, ou ele vai determinar um conselho que vai ajudar aquela pessoa a governar. Mas nós estamos num outro estágio. Nós queremos, numa empresa grande, colocar essa mesma administração numa empresa pequena. Assim também na família. Às vezes você tem lá famílias antigas, 5, 6, 7, 8, 9 filhos. Aí você precisa sim de alguém para te auxiliar. Mas nas famílias agora de hoje, 1, 2 filhos, nós temos que governar os nossos filhos. Nós temos que, se tiver muitos filhos, nós temos que estar no conselho. E o pessoal normalmente está fugindo do conselho. Eu coloquei aqui que quando a gente lê em Romanos, que a Bíblia fala que toda a autoridade foi dada por Deus. Né? Nós falamos de governo, logo vem... A gente fala em governo, a gente acha que é só político, né? Que é só presidente da república, deputado, enfim, mas governar, na verdade, vai muito além disso. Perfeito. E quando a Bíblia fala que toda e qualquer autoridade, ela foi constituída por Deus, foi dada por Deus, é porque Deus confia em cada um de nós que nós façamos a nossa parte. Perfeito. E aí, você sabe que eu tive uma situação de que, quando eu comecei a ler a Bíblia com mais profundidade, eu sempre tive um cara, que foi assim para mim, um ser que me trouxe muitas lições. E eu tenho certeza que na sua vida, como na vida também de todo e qualquer cristão, Gideão. Sim. Gideão foi um homem que estava passando por uma situação complexa, a gente sabe da história. E diante daquela situação de perseguições e dificuldades e tendo que esconder aquilo que ele tinha, porque senão os inimigos vinham e roubavam, existe um momento em que Gideão chega e Deus
aparece o anjo para ele e fala: eis, varão valoroso, que eu sou contigo e nas tuas mãos vou libertar. Ele, naquele momento, recebe a palavra e fala: mas espera aí, deixa eu entender se isso é real, se isso é uma verdade ou não. E ele passa até a provar a Deus. E eu te coloco isso que, quando eu comecei a conhecer um pouquinho mais com profundidade a palavra, ele vence, Deus dá a vitória a ele, Deus mostra a ele que ele era com Gideão, né? Prova pela primeira vez: ó, se o lenço de ficar seco, o senhor é, se o lenço de ficar molhado, o senhor... Ou seja, ele fez provas com Deus para ter a certeza de que aquilo que Deus estava falando é uma realidade. E depois Deus ainda mostra para ele que era com ele, Deus mostra tantas coisas. E lá na frente, Balboa, acontece uma situação que eu não acreditei naquele momento. Que a palavra diz que, logo que depois que ele venceu a batalha, o povo chama ele para governar, falando: você é o cara que vai ser o governante disso daqui. Nossa, você venceu e bacana e legal. Naquele momento ele tira o dele da reta e fala: não, o negócio é o seguinte, eu não vou governar vocês. Quem vai governar vocês é Deus, mas eu tô fora dessa parada. Mas faz o seguinte, junta todos os anéis, os brincos e tudo aquilo que vocês possuem e me traz aqui porque eu vou fazer um ídolo com isso. E vai vendo aonde a coisa começa a desandar. E é naquele momento ele faz aquele ídolo e faz com que o povo, de certa forma, se distancie de Deus para adorar aquele ídolo. Olha só que coisa, né? E aí eu te digo isso porque é justamente o que muitas das vezes acontece na vida de cada um de nós, né? Nós temos, de certa forma, um Deus, e aí você falou isso, muitas das vezes nós temos que olhar para aquilo que nos foi entregue, para a responsabilidade que nós recebemos de Deus e entender que não basta apenas colocar o joelho, falar e tá tudo certo. Nós temos que nos preparar para fazer tudo aquilo que nós estamos nos propondo em fazer. E esse preparo vem justamente de ter esse entendimento, quando você falou no começo, que foi tremendo, falar sobre esse autocontrole que Adão tinha que ter no momento em que foi dado para ele um jardim, no momento em que foi colocado para ele uma realidade. Tá aqui, Adão, isso aqui é teu, faça de tudo, mas tem uma situação, cara, aqui existe um limite. Até aqui você vai, aqui você para, né? E aí existe muitas das vezes essa visão de que é só entregar na mão de Deus, tá tudo certo e tudo vai, né? Mas não é assim. Dando continuidade no que você comentou, a Bíblia nos mostra que um dos pecados que Deus não perdoa é a idolatria e a desobediência. A idolatria. Quando Moisés subiu para pegar os 10 mandamentos, e aí o povo montou o bezerro de ouro. Você pega quantas vezes a cidade de Jerusalém foi destruída porque o povo estava em idolatria e desobediência. Salomão, ao final da vida dele, se corrompeu com as esposas e levaram ele à idolatria. Então é muito sério, porque Deus é um só. E ele quer essa exclusividade na nossa vida. E depois vem a obediência. Então, obediência aos mandamentos e princípios de Deus. Esse é o início de qualquer governo bem-sucedido. Que aí nós vamos entender que eu tenho um Deus e ele confiou algo à minha pessoa e eu vou ser mordomo, porque tudo é dele. Esse é o princípio. Se Adão tivesse entendido que o jardim não era dele, realmente era de Deus, ele teria cuidado. Quando você cuida de algo para você, tem uma importância. Quando você cuida de algo para Deus, é outra importância. Imagina que você vai governar a sua família para você. Você ainda dá aquela janela, aquele percentual de erro. Agora imagina para Deus. Deus confiou a sua esposa, os filhos a você. Então olha a seriedade. Isso está baseado na verdadeira conversão. Eu acho que quando as pessoas verdadeiramente estão convertidas, elas entendem esse princípio e aí a falha fica menor. Você não vai ter a falha na autorresponsabilidade. E é o que eu trago, como a gente está à frente ali do governança, né, o Fusão, eu costumo falar muito, falta bastante no pessoal que eu estou ali a autorresponsabilidade. É muito sério, nós temos que entender que nós temos que dar conta aquilo que Deus confiou a nós. Em todos os quesitos, saúde, família, empresa, recursos, amigos e o seu chamado e o seu propósito, que eu acho que é o mais importante. Deus não confia nada para seu benefício próprio. Ele confia para que você ajude o próximo. Está sempre ligado ao seu chamado e ao seu propósito. O nosso pastor fala ainda que Deus não une pessoas, une propósitos, une chamados, né? Para quê? Para benefício do povo.
Quando você descobre que isso é uma verdade na sua vida, aí você toca na fidelidade de Deus e as coisas começam a acontecer na sua vida. É aí que eu entendo que na consultoria, mentoria, o pessoal fala romper. O romper é isso. Salomão, quando tocou no coração de Deus fazendo a pergunta certa, ele ganhou sabedoria, riqueza, e se ele fosse obediente, ele ainda teria vida longa. E é tudo que nós queremos. Eu acho que aí é onde mora a grande, posso dizer, sacada da coisa, né? De que existe uma necessidade de nós termos o entendimento que existe um ciclo de continuidade, né? Não adianta apenas nós, como Gideão, que venceu uma batalha, uma peleja, alcançou algo de Deus, e que lá na frente ele não deu a devida atenção às demais coisas e tropeçou no meio do caminho. E aí eu acho que muitas das vezes, Balbo, quando a gente abre os nossos olhos para esse entendimento sobre governar, é esse ciclo, né, de continuidade. Nós não podemos parar. E aí você falou isso uma coisa hoje de manhã, quando a gente estava falando por telefone, e isso é uma verdade. As pessoas às vezes esperam que os outros façam. E não entende que, será que eu estou preparado para isso? Será que eu estou me preparando para isso? Porque chegar em determinadas posições é difícil, não é fácil, isso é uma realidade. Mas se manter nela é muito mais difícil. Mas para se manter nela, precisa justamente disso que você está me dizendo. O autocontrole. Precisa do aprendizado, do entendimento que eu venci uma batalha, eu venci uma peleja legal, bacana, mas eu preciso continuar vencendo. Eu preciso continuar me empenhando, eu preciso continuar me dedicando, porque a partir do momento que eu faço isso, aí é onde essa manutenção da vitória, ela continua real na minha vida. Eu lembrei de José dando continuidade. José foi levantado a governador. Só que depois ele pegou os 7 anos de vacas magras. Ou seja, eles estavam passando um momento de fartura. Mas Deus já tinha mostrado, haverá 7 anos de vaca magra. Então imagina ele ser levantado a governador e naquele mesmo momento ele ir para o povo falar, agora nós vamos guardar a 5ª parte de tudo que nós vamos produzir. Imagina como o povo deve ter ficado. Imagina o poder de persuasão que ele teve que ter, que na verdade era Deus com ele. Ele tinha a fé que Deus deu essa visão. O faraó confiou nele, que ele era o homem mais sábio ali. O faraó entendeu isso. Mas imagine ele diante do povo convencendo, agora tudo que vocês vão produzir, eu quero 20% que nós vamos colocar num ciclo, que daqui 7 anos vai ter vacas magras. Imagina. Então, quando você recebe o governo, novamente se inicia um novo ciclo de responsabilidade. Ele teve que crer que Deus falou isso com ele, que era à frente, e convencer o povo, convencer o faraó. Olha a convicção no coração dele, o tamanho da fé desse homem, para guardar, organizar, porque teve também uma administração em tudo isso. Nós vamos montar ciclos perto das fazendas, vamos guardar para transitar. Esse grão tinha que ser guardado e teria durabilidade. Imagina que teria que ter ali todo um preparo para manter isso durante todos esses anos. E depois veio o momento ruim. Até eu imagino que José devia ter ali no Rio Nilo uma régua, onde ele estabeleceu, realmente serão 7 anos, está descendo. Então, para Deus, né, uma estratégia que talvez que Deus tenha dado a ele, né, que se fosse nós já queremos medir, queremos ter a certeza daquilo que Deus falou. E quando veio o momento ruim, que aí entra o lado da generosidade. Que ele perdoou os irmãos, ele distribuiu ao povo, não só dos egípcios, foi toda a nação. Ele salvou o mundo. Olha o propósito dele de governar. Não era para benefício próprio. Ele se beneficiou? Sim. A família dele teve ali alimentação, ele teve eu digo assim, a opção, né? Na verdade, o conforto de perdoar os irmãos, cuidar dos pais, rever os pais. Depois ele trouxe a família e cuidou. Então, olha a generosidade dele. Foi bom para ele esse momento? Foi muito bom para ele. Mas ele, na verdade, Deus não estava olhando só a família dele, olhando toda a nação. Era o mundo todo. Então, por que Deus te chamou para governar? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Por que Deus me trouxe um governo? Trouxe uma família, trouxe uma empresa, ou por que eu quero um governo? Para que você quer uma família? Para benefício próprio? Você quer uma empresa para benefício próprio?
Às vezes nós sonhamos, eu quero ser milionário, bilionário, né? Tem números. Para quê? Qual o objetivo? Eu costumo dizer, se você tiver R$1.000 no bolso e um outro amigo com 1 milhão, vocês vão almoçar no mesmo restaurante, jantar no mesmo restaurante. Então não precisa muito. Então por que nós queremos essas grandes cifras? É aí onde Deus vai discernindo o nosso coração e o nosso pensamento, e muitas vezes entende que nós não estamos preparados, às vezes, para receber. Então eu entendo assim, para você tocar o coração de Deus com fidelidade, você tem que lapidar, é muito profundo isso, porque você tem que lapidar o seu propósito, o seu chamado em ajudar as pessoas. Aí você acessa o pote de humildade, de generosidade, da mordomia. Para você atingir isso, você teve que ser mentoreado, porque nós não vamos conseguir isso sozinho. Salomão, ele pediu sabedoria, mas Davi cuidou dele de quanto tempo? Deus já havia falado para ele que ele seria o filho que ia dar sequência, que ia construir. Então, Davi cuidou de Salomão, preparou Salomão. Então, quem está te preparando? Olha como é sério, né? Davi, eu me identifico muito porque ele falhou muito. Mas era uma vez, ele tinha um coração arrependido. A hora que ele descobriu o erro, no mesmo momento, o coração dele derretia e ali ele se consertava. Imagina você ser mentoreado por um homem assim, que falha, então ele te compreende, porque ele também falhou, mas um homem que se recuperava muito rapidamente. Ele podia perder tudo, mas ele não queria perder a presença do nosso Senhor. Amém. Alexandre, rapaz, gostaria de ficar aqui mais 1 hora conversando. Já foi. O nosso tempo é pouco, mas vai ficar não somente nessa oportunidade, tenho certeza que nós teremos outros momentos para falar muito mais sobre tantas outras coisas. A Bíblia é tão recheada, né, de palavras tremendas, de conhecimento, e é isso que nós queremos ao longo desses podcasts, poder estar transmitindo para as pessoas. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem é o Alexandre Balbo? na íntegra, eu sou empresário, né, sou pai de 3 meninas, mais uma esposa, então são 4 mulheres em casa. Imagina se Deus lapidou a minha paciência. Hein? Então, sou empresário no ramo médico, odontológico e também higiene pessoal. Nós temos aproximadamente, para vocês terem uma noção, 350 funcionários. Desde 1999 que eu estou como empresário, comecei no ramo em 1994, quando faleceu o nosso Ayrton Senna. Trabalhei também como vendedor, como representante. Comecei a minha trajetória como office boy, em 1988 até 91. Depois eu trabalhei como arquivista para o Silvio Santos, eu arquivava as telecenas. Depois trabalhei numa empresa de fundação, e aí meu padrinho me convidou para entrar no ramo médico odontológico, e eu estou até hoje. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu coração, a sua trajetória. E eu gostaria, para nós encerrarmos esse bate-papo, que você fizesse uma oração. Amém. Tá bom? Deus maravilhoso, Pai Celestial, Pai, primeiramente nós gostaríamos de agradecer pela vida do Daniel, pelo podcast, pela essa estrutura que o Senhor tem levantado para levar um pouco da sua palavra, da sua visão, da sua mentoria a todos aqueles que nos ouvem. E pedir agora, continue abençoando esse projeto. Pai, que esse projeto atinja o seu coração. Que o discernimento de Deus esteja sobre o Daniel, para que ele possa cumprir o chamado, o propósito dele, como diz a sua palavra. Que o Senhor possa agora abençoar a todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Nós não sabemos qual a necessidade, mas o Senhor sabe. Então sonda agora o coração, o pensamento e derrama do seu discernimento, da sua bondade, da sua prosperidade a todos aqueles que nos ouvem. E que o governo de Deus esteja em todos aqueles que estão ouvindo essa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus maravilhoso. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, e nós nos vemos no próximo podcast. Até lá. Deus abençoe.